Glória a Deus! Amém! Para onde iremos nós? Para onde? Para onde iremos nós? Se só Ele tem a palavra de vida eterna. Amém? Deixa eu já começar me apresentando, porque se tiver alguém aqui que ainda não me conhece, vai conhecer agora. Meu nome é Camila. Obrigada, gente. Sou líder na Igreja Avivamento em Cristo. Sou discípula do pastor Silvio, da pastora Damares, do pastor Michel, da pastora Evelyn, dos supervisores Rafael e Cíntia. Faço parte da tribo de Levi, os melhores jovens. E eu estou aqui nessa noite para aprender, para ser ministrada junto com vocês. Então, eu peço que nesse momento vocês esqueçam de tudo agora, fechem seus olhos, se desprenda desse amigo, dos seus afazeres, das suas preocupações, aquilo que tem talvez te afligido, aquilo que talvez tem te afrontado, mexido com o seu pensamento, com o seu coração. Que nesse momento você une a sua oração com a minha. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de estar sendo usada por Ti para levar a Tua palavra. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela vida de cada jovem, Senhor, que está aqui nesse lugar, que está aqui nesse ambiente, Senhor, e eu tenho a plena convicção e a certeza de que todos aqueles que adentraram a essa porta não vai sair da mesma forma que entrou, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, mas que vão sair daqui transformados, renovados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pega aí no ombro dela, faz uma massaginha, né? E fala para ela: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Glória a Deus! E esse é o tema dessa ministração. É um título, né, um pouco assustador, né? Um pouco meio tenso, assim. Mas, primeiramente, é assim, eu gosto de ministrar, eu gosto de falar, que nem eu falei, eu estou aprendendo com vocês. Então, durante a ministração, vamos fazer um combinado, tá bom? Eu quero ouvir um glória a Deus, um aleluia. Se eu começar a tossir aqui, glória a Deus e aleluia. Tá bom? E vamos para cima. Então, esse é o tema da ministração. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Parece um pouco assustador esse título, esse tema. Mas, na verdade, esse é um convite de Deus para mim e para você. Para que nós venhamos parar e para que venhamos rever o nosso interior. Hoje o Senhor está nos convidando e Ele está nos perguntando: como que está o nosso interior? Talvez você chegou aqui, eu não sei como que está na sua casa, eu não sei como que é você na sua escola, com a sua família, eu não sei como está o seu coração, mas hoje o Senhor está nos convidando para rever o nosso interior. E o texto-chave dessa ministração é Números 22. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra. Quero que todos acompanhem comigo, que todo mundo vai ministrar aqui junto comigo. Amém? Números 22. Perdão, gente, eu estou um pouquinho ruim. Esse capítulo, ele é um pouco grande, bem grande. Então, eu não vou ler ele todo, tá bom? Para vocês não se perderem. Mas a gente vai andar por esse capítulo, tá bom? A gente vai andar por essa palavra.
E para vocês entenderem, eu vou explicar um pouquinho. Alguém já ouviu falar aqui sobre Balaão? Levanta a mão aí. Glória a Deus, bastante gente. Para você que ainda não ouviu, essa aqui eu tenho certeza que você já ouviu. Alguém já ouviu falar sobre uma mula que falou, uma jumenta? Pois bem, gente, é a jumenta de Balaão. Foi a jumenta dele que falou, né? Que a gente, eu pelo menos já ouvi muito aquele ditado. Ah, se Deus usou uma mula, uma jumenta, quem dirá nós? É a jumenta dele. Mas não é sobre ela que eu quero falar hoje, tá bom? Então, aqui em Números, vamos começar a entrar na história. Aqui em Números, vai contar que existia uma cidade chamada Moabe. E o povo de Israel. O povo de Israel, depois de ter vencido muitas batalhas, depois de ter vencido muitas guerras, eles estavam acampando pelo deserto, né, pelos lugares, e eles estavam se aproximando dessa cidade de Moabe. E aí, o povo de Moabe, por ter ouvido os acontecimentos, as batalhas que Israel tinha vencido, aquela coisa toda, eles começaram a temer. Eles começaram a ficar com medo, aterrorizados. E aí, naquela cidade também, existia um rei chamado Balaque. Repita, Balaque. E aí, o rei Balaque, ele vai começar a pensar em ter alguma ideia, alguma coisa, para poder fazer com que ele derrote o povo de Israel antes que aquele povo chegasse àquela cidade. Só que o mais interessante... Calma aí, deixa eu explicar sobre Balaão primeiro. Balaão, ele era um adivinho, tá bom? E ele acreditava no Deus de Israel. Porém, ele não servia ao Deus de Israel. Ele apenas acreditava. E nós falamos o Deus de Israel porque aquele povo de Israel, da cidade de Israel, era o povo que servia a Deus dentre aquela época. Então, por isso falamos o povo de Israel, tá bom? E vamos lá acompanhar em Números 22, 1 diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, como eu falei, eles souberam que eles estavam se aproximando e eles começaram a temer. Só que o que é interessante é que, na verdade, em nenhum momento a palavra fala que Israel decretou guerra. Que em nenhum momento Israel houve ameaças. Em nenhum momento. Então, Balaque, ele vai procurar alguma solução para poder derrotar esse povo antes dele chegar. E aí, ele chama os líderes dele, de Balaque, para poder contratar Balaão, chamar Balaão para amaldiçoar aquela cidade. Só que nós sabemos, né, que isso não ia dar certo. Então, Balaque, ele manda lá, ele entrega ouro, prata, bronze, tudo de mais precioso, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E aí, vamos ver em Números do 5 ao 7, por favor. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu não tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra,
porque sei que aquele a quem você abençoa é abençoado, e aquele a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão que Balaque tinha dito. Então, aqueles líderes, como eu falei, eles quiseram entregar tudo, né? Balaque mandou ouro, prata, tudo, para que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Só que, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O poder da bênção e da maldição está sobre quem? Gente, não, vamos lá de novo, pelo amor de Deus, vocês estão dormindo? Acorda aí. O poder da bênção e da maldição está sobre quem? Glória a Deus, aleluia. E o poder da bênção e da maldição está sobre Deus. Mas Balaque acredita que Balaão pode fazer isso. Então ele usou todos os recursos possíveis para que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Só que, gente, vamos pensar comigo agora, vamos entrar na história. Se ele imaginou, se ele teve o pensamento dele lá, de que aquele povo ia atacar a cidade, a gente pensa que é guerra, né? E na guerra tem soldados. Então ele seria mais fácil, né? Fazia mais sentido se ele falasse para os líderes: olha, gente, preparem homens de guerra, prepara homens valentes, afiem a sua espada, preparem seu escudo, porque nós vamos atacar, nós vamos lutar. Fazia mais sentido, né? Se ele falasse isso. Mas isso aí me chamou a atenção, porque eu falei: se ele estava sendo ameaçado, se sentindo ameaçado com uma guerra, por que ele pediu, foi atrás de Balaão, um adivinho, para amaldiçoar aquele povo? Não está fazendo sentido. Mas aí sabe o que eu entendi? Que na verdade, o rei ele se deu conta de que aquele povo não era tão grande assim quanto ele pensava. De que aquele povo, na verdade, não era tão forte assim como ele pensava, mas que aquele povo estava numa forte companhia. Estava na companhia do Deus Todo-Poderoso, que vence todas as batalhas por conta daquele povo. Povo fiel, temente e obediente ao Senhor. Então, a companhia que eles estavam é o que faz a diferença quando eles chegam nos lugares. E aí eu queria até citar um exemplo, né, do supervisor Rafael, que ele sempre fala que como que as pessoas te vê quando você está na escola? Como que as pessoas te vê quando você está em casa? Se tem uma rodinha de amigos aqui, falando tudo que não deve, desrespeitando as mulheradas, xingando, falando palavrão, e você chega na roda, será que eles... Opa, não, espera aí, vamos parar de falar aqui, porque... Até mesmo se chamar de pastor, não tem problema, glória a Deus, você recebe que você é um pastor mesmo. Porque o pastor está chegando, não vamos falar isso mais não. Ou será que quando você chega, as pessoas olham para você e falam assim: ei, chega aí, meu, você viu aquela mina? E qual tem sido o seu posicionamento diante disso? Qual tem sido a sua companhia? Porque nós vemos aqui que importa sim com quem anda. Importa sim a sua companhia, com quem você tem andado. E a pergunta que eu faço para você hoje, e para mim também: as nossas companhias, as pessoas a qual nos associamos, será que elas estão nos trazendo para perto de Deus? Ou será que elas estão nos influenciando para nos afastar da presença? Qual tem sido a nossa mensagem no celular, no WhatsApp, Instagram? Como eu falei no começo, eu não estou aqui para apontar ninguém, para julgar ninguém. Quem sou eu? Mas esse é um convite de Deus para que nós revejamos
como está o nosso interior. E eu, vou falar por mim, eu quero que eu, assim como o povo de Israel, que quando eu chegue no lugar, eu não quero chegar ali e declarar guerra, proclamar guerra, mas eu quero que quando eu chegue ali naquele lugar, Satanás sabe que vai haver guerra, porque eu estou com o Todo-Poderoso, aquele que vence todas as batalhas. Você está com Deus Todo-Poderoso, você sabia disso? Você sabia disso? Faz um teste essa semana. Fala assim, Senhor, antes de você sair de casa, fala assim, Senhor, pega na mão dele, vem comigo, vamos comigo, seja a minha companhia. Seja a minha companhia, sabe por quê? Porque quando você tem a companhia de Deus, os erros não te enganam, os manjares não te enganam. E nós temos um exemplo vivo, que foi Jesus. Jesus, ele veio à terra e ele foi tentado por Satanás. Sabe para quê? Para mostrar para nós que nós também passaremos por tentações. Mas se ele venceu, ele está dizendo para você, para mim e para você, você é capaz. Você é capaz de vencer. Ai, mas porque é tão bonito, porque é tão gostoso. Mas você vai vencer. Sabe por quê? Porque você tem a companhia do Deus Todo-Poderoso. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. E lá no versículo 9, vamos andar mais um pouquinho, diz assim, Deus veio a Balaão e lhe perguntou, olha isso aqui que forte, gente, vamos pegar os detalhes, porque Balaão, como eu falei, ele era um adivinho, tá bom? Ele não servia ao Senhor. Então, o rei mandou aquelas pessoas, os líderes, falar com Balaão, oferecendo recursos, oferecendo ouro, prata, tudo para que ele amaldiçoasse aquele povo. E aí Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? Só o 9 mesmo. E olha que interessante, esse com você. São detalhes, porque Deus, quando ele foi falar com Balaão, ele poderia ter falado, quem são esses homens aí? Quem é que está aí falando com você? Mas ele falou, quem é que está com você? Quem é que está com você? O Senhor está perguntando hoje, quem está com você? E aí eu vi uma frase, e eu até pedi para colocar aí, por favor, a frase. A influência de quem nos cerca pode acender a chama da fé ou alimentar o fogo da desobediência. Meu Deus, que forte! Eu vou ler de novo, por favor. A influência de quem nos cerca pode acender a chama da fé ou alimentar o fogo da desobediência. Gente, olha que forte! E mais uma vez eu pergunto, com quem nós temos andado? Sabe por quê? Eu posso falar, eu sou uma pessoa muito seletiva. E eu aprendi que eu quero ter por perto aquelas pessoas que me impulsionam, sabe? Que quando eu erro, não vai falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não. Eu quero do meu lado pessoas que quando eu errar, vai falar, Camila, você vacilou. Tá tudo errado o que você está fazendo, para agora. Eu quero do meu lado pessoas que quando eu cair, vai me ajudar a levantar. Só que não para dar uma rasteira de novo. Mas sim para me trazer para perto da presença. Eu quero pessoas que me chamem, sabe? Queiram pessoas que falam assim, fulano, ciclano, Júlia, vamos fazer um devocional. Vamos orar junto. Vamos interceder junto. Você quer um ministério? Menina, você quer entrar para dança? Ore ao Senhor.
Fala, Senhor, coloque pessoas do meu lado, pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão me fazer estar ali naquele lugar junto com o Senhor para glorificar o teu nome. A Cíntia falou um dia aqui, quando ela ministrou da última vez, que às vezes as pessoas pensam que estar aqui no altar é qualquer coisa. Eu vou subir lá, vou dançar, sei lá, teatro, ministrar, seja o que for. Mas, gente, santidade, busca, joelho no chão. Hoje eu postei um vídeo meu que quando eu olhei, eu falei, meu Deus, da onde o Senhor me tirou? Uma menina totalmente vazia, perdida. Gente, eu vivia perdida no meu próprio pensamento, sabe? A identidade de Satanás arrancou total. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu agradava. Eu procurava em todos os recursos, em todas as pessoas, agradar as pessoas. Só que eu sempre me frustrava, porque eu estava procurando em pessoas erradas, em lugares errados. Então, se você está assim hoje, o Senhor está te convidando. Seja amigo de Jesus. Ande na companhia de Cristo. O Espírito Santo, aquele que intercede por você, aquele que quando você está triste, que quando o mundo diz que não, Ele é o único a estar com você. Ele é o único a falar, não, esse daí tem jeito, essa daí tem jeito, o mundo disse que não, mas eu digo que sim, sabe por quê? Porque você é povo exclusivo de Deus. Eu gosto muito da história de Paulo, porque Paulo, ele era totalmente o improvável. Paulo, quando o Senhor chamou ele, gente, ele estava no meio de querendo atentar, matar o povo de Deus. Pensa, um homem que matava as pessoas que falavam do nome dele. E aí, no meio do caminho, onde ele ia matar, querendo matar quem falava do nome dele, o Senhor falou assim, fulano, vai lá. Porque ele é o meu escolhido, usado para levar a minha palavra. Então, gente, de verdade, não, dá um glória a Deus aí. Então, de verdade, se o Senhor chamou Paulo, com tudo que ele estava fazendo, com tudo que ele estava tramando e planejando, meu irmão, acorda, desperta, porque eu e você também somos povo exclusivo de Deus. Nós também fomos chamados para fazer a diferença. Você foi chamado, você está aqui nesse lugar, talvez o seu amigo te convidou pela primeira vez. Talvez você está aqui, você veio assim, meio perdido, sem saber nem o que você ia fazer aqui. Sabe, vou ver lá uma menina ministrar, vou ver lá a banda tocar, vou ver como que é as paredes da igreja. Talvez você está perdido. Mas posso te falar? Você não está aqui porque alguém te convidou. Você não está aqui só mais uma sexta-feira, mais um culto de jovens, não. Você está aqui porque o Senhor, Ele te chamou. Porque o Senhor tem algo na sua vida. E assim como eu, porque eu nunca me imaginei estar aqui nesse altar. Assim como eu tenho certeza que um dia eu estarei vocês aqui também, vendo vocês aqui também. Amém? E voltando para a palavra, não tem meio termo. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. A palavra fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos a luz que vai acender quando tu estiver escuro, que vai iluminar quando o seu amigo estiver na escuridão, procurando o caminho. É você que vai mostrar. É você que vai ser usado por Deus para direcionar. Você é o sal que vai dar sabor na vida do seu amigo, na vida do seu pai, da sua mãe, mas que também vai causar sede. Sede pela presença. Sede pelo amor de Deus, pela graça de Cristo. Coloca para mim, por favor, o versículo 12. Então, voltando aqui para Números, aí Balaque mandou Balaão foi consultar a Deus. E aí Balaão falando com Deus, Deus, porém, disse a Balaão:
não vá com eles. Não vá com eles. Você não amaldiçoará esse povo, porque é povo abençoado. E aqui nesse versículo, nós temos 2 pontos muito importantes. Primeiro, o Senhor disse para ele, não vá com eles. É como se o Senhor estivesse falando, você já está aí com eles. Né? Porque no versículo anterior a gente viu que o Senhor falou, quem são esses que estão com você? E agora o Senhor está falando, não vá. Ou seja, o Senhor falando, você já se associou com eles, você já está aí com eles. Agora, filho, não vai não. Fica quietinho aí no seu lugar. Não vai não nas ideias do seu amigo. Não faça o que os outros estão fazendo. Sabe por quê? Você não é todo mundo. Tenho certeza que sua mãe já falou isso. Você não é todo mundo. E realmente sua mãe está certa. Você não é todo mundo. Ah, é porque todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E a última parte. Porque é povo abençoado. Como eu falei no começo, o poder da bênção e da maldição está nas mãos de Deus. É Ele quem decide. Então nada, fica tranquilo. Fica tranquila. Que o mal ele não tem poder sobre a sua vida. Porque você é povo de Deus abençoado. O Senhor te abençoou. O Senhor te ungiu. O Senhor te consagrou. Então fica tranquilo. Ai, Camila, porque olha, a luta tá grande. Os levantes tá grande. Fica tranquilo. O Senhor te abençoou. O mal não tem poder contra a sua vida. Então se levante, glorifique o nome do Senhor, porque Ele está sobre a sua vida. Glória a Deus. E aí, a gente pensa, né? Agora vai vir uma história boa, porque Balaão perguntou para Deus, Deus falou para ele não ir, ele não foi, tá tudo certo. Vamos ler o próximo versículo 13, por favor. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque, voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Só o 13, por favor. Voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Aqui nesse versículo, eu literalmente me vi, não sei se alguém já passou aqui por essa situação. Quando você queria sair com a sua amiguinha, com o seu amiguinho, e que você queria muito, 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 e sua mãe não deixava. Aí você ia para sua amiga e falava assim, fulana, pede lá para minha mãe, por favor, porque ela não está deixando, mas eu sei que se você pedir, ela vai deixar. Alguém já passou por isso? Não é só eu, né, meu? Então, ele falou, o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Se fosse outro, falava assim, não, eu não vou, porque eu não quero. Eu não vou porque isso não é para mim. Eu não vou porque isso não condiz comigo. Mas ele falou, o Senhor não me permitiu. Eu entendo que ele queria. Com isso eu entendo que ele queria. Puxa, nossa, eu queria muito ir amaldiçoar o povo. Mas infelizmente, o Senhor não me permitiu. E as direções de Deus são revelação para o nosso destino. Sabe quando você quer muito uma coisa, vou usar algum exemplo. Vamos lá. Relacionamento. Não, porque eu tô apaixonada nesse menino. Não, porque essa menina, meu Deus do céu, eu vou casar com ela. Aí sua mãe tá falando, não é pra você. Seu líder, não, minha filha, não vai, não é para você, espera, não é o tempo. E aí você, sabe, fica chateado. Gente, as direções de Deus são revelação para o nosso destino. Quando nós entendermos isso, as direções de Deus não vai ser mais um fardo.
não vai ser mais um peso. Porque quando a gente não está em intimidade com Deus, quando o Senhor nos dá uma direção, a gente pega aquilo como um fardo, sabe? Nossa, que saco, meu. Deus falou que não é pra mim, meu. Nossa, que saco. Eu falo porque eu já vivi isso, tá? Se torna um fardo. Tá bom. Eu vou obedecer. Nossa, que saco, meu. Deus falou que não. Eu obedeço, mas eu reclamo. As direções de Deus são revelação para o nosso destino. Então, se posicione hoje e entenda, tenha intimidade com Deus para você entender que quando o Senhor ele te decretar algo, falar algo sobre a sua vida, que na verdade Ele não está falando para o seu mal, ou porque, nossa, Deus se enganou. Não. É porque foi Ele que te criou. Então é Ele que sabe o que é melhor para você. A sua intimidade com Deus faz a diferença no seu posicionamento. E isso é muito forte. A sua intimidade com Deus faz a diferença no seu posicionamento. Ou seja, o seu posicionamento vai dizer como está a sua intimidade com Deus. Como será que tem sido? Como será que a gente tem sido na nossa escola? Como será que tem sido as nossas atitudes diante dos nossos amigos lá na escola? Será que as pessoas olham pra gente e falam: esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Gente, vocês têm noção o quanto é forte essa frase que o seu posicionamento vai dizer a sua intimidade com Deus? Sabe por quê? Porque, de verdade, gente, não me levem a mal. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para apontar ninguém. Mas se você é uma pessoa explosiva, uma pessoa que sai xingando todo mundo, uma pessoa que sai maltratando os pais, desonrando os pais, você me perdoa, meu amigo. Mas o seu nível de intimidade com Deus está muito baixo. E aí é onde você precisa parar e falar: Deus, chega, me muda, me transforma. Porque eu volto a repetir, o seu posicionamento vai revelar o nível da sua intimidade com Deus. Eu falo porque eu vivo isso. As pessoas às vezes pensam que ser crente é tudo mil maravilhas, é ser santo. Nós somos santos sim, separados. Mas isso não quer dizer que a gente não está sujeito a erros, a falhas. Mas todas as vezes que eu percebo que eu pisei na bola, eu falo: opa, calma, Senhor me ajuda, Senhor me muda, não é assim, não é desse jeito, sabe por quê? Quando a gente tem intimidade com Deus, o Senhor Ele incomoda, Ele mostra, Ele fala: não, não é assim, para que você está falando desse jeito? E versículo 15 ao 17, por favor, diz assim: Balaque enviou outros oficiais em maior número. Gente, eu tô atrasada? Tá tipo isso, você? Vá rápido. Balaque enviou outros oficiais em maior número e mais importantes do que o primeiro, porque da primeira vez Balaão não foi. Eles foram e Balaão lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o honrarei com muita glória e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Ou seja, falando rapidinho, Balaque mandou a primeira vez, Balaão não foi. E aí Balaque, ele insiste. Não, ele não veio, mas na segunda vez agora ele vai vir. E é isso que Satanás tem feito na minha e na sua vida. Da primeira vez, ele não vai conseguir. Ele vai te atentar e você vai se posicionar. Não, isso não. Mas você pensa que Satanás vai ficar tranquilo? Falar: nossa, caramba, não consegui. Então deixa ele aí, porque, né, ele é filho de Deus, não tá tudo certo. Não. Satanás, ele vai te tentar pela segunda vez. Mas sabe o que vai fazer a diferença? O seu posicionamento. E que foi o que Balaão não teve. Porque Balaão, ele vai novamente consultar a Deus.
E sabe o que Deus fala para ele? Faz o que você quiser. E aí a palavra fala que Balaão, ele foi. Só que, gente, vamos ser sinceros. Uma palavra do Senhor sobre a sua vida é o que basta. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele declarou sobre a sua vida basta, porque Deus, Ele não é homem de mentira. Ele não é homem que volte atrás. Então, se Ele falou, vou falar sobre relacionamento, porque eu dei o exemplo. Se Ele falou que essa pessoa não é de Deus para você, é porque não é. E muitas das vezes, por a gente desobedecer, a gente fala, ai, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas, gente, não foi Deus. As suas consequências é por conta dos seus atos. Então hoje, como eu falei no começo e vou repetir, o Senhor está nos convidando para que nós revejamos o nosso interior. Eu peço que vocês vão se colocando de pé, por favor. Porque Jesus, Ele é o único caminho. A palavra fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, eu quero que nesse momento, você pare e se analisa. E fala com Deus. Senhor, como têm sido as minhas atitudes? O que eu tenho feito? Será que as minhas atitudes estão sendo para glorificar o Senhor? Será que eu tenho andado na companhia certa? Será que eu tenho estado contigo? Se desprenda desse amigo que está do seu lado. Não deixa que nada te atrapalhe a ter esse momento de intimidade, momento de alinhamento, momento de você refazer a sua aliança. E isso também é para você que veio aqui pela primeira vez. Eu quero te fazer um convite. Talvez hoje você chegou aqui no culto sem uma expectativa. E aí você chegou aqui e o Senhor falou com você. Mas Camila, eu sou tão falha, sou tão falho, tão pecador. Eu acho que eu não mereço esse amor. Pelo contrário, o Senhor, Ele está de braços abertos, te esperando, te querendo, te desejando. Antes mesmo de você pensar em estar aqui nesse lugar, o Senhor já te desejou e o Senhor falou, hoje eu terei um encontro com Ele. Então eu quero que nesse momento você que quer aceitar Jesus, que quer ter essa vida com Deus, que quer voltar, você que se afastou por algum momento, por algo,